15 empresas participam do maior leilão de internet do país para a implantação da tecnologia 5G. TIM, Vivo e Claro já arremataram o principal lote oferecido. Presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que o segundo turno de votação da PEC dos precatórios, aprovada na última madrugada, será terça-feira. IBGE faz o primeiro teste para o censo demográfico marcado para o ano que vem. Organização Mundial da Saúde informa que a Covid voltou a ser motivo de preocupação na Europa. Na Conferência do Clima, quase 80 países concordam em diminuir aos poucos o uso de carvão. O ditador venezuelano Nicolás Maduro foi denunciado pelo Tribunal Penal Internacional. E os motoristas de táxi de São Paulo registram o retorno de muitos passageiros. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Começou hoje o maior leilão de telecomunicação já feito no Brasil. Devido ao grande número de empresas interessadas, a disputa de qual será a responsável pela implementação do 5G no país deve ser concluída somente amanhã. O que se sabe é que a tecnologia chegará até julho de 2022. 15 empresas e consórcios de telecomunicações participaram do leilão do 5G. O edital distribuiu lotes para as faixas específicas. Claro, TIM e Vivo arremataram os da frequência 3,5 GHz. A Wynet levou a frequência 700 MHz. A empresa não opera no Brasil, portanto, com o leilão, o país passa a ter uma nova operadora de abrangência nacional. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, comemorou o leilão e anunciou que o Brasil será o primeiro país da América Latina a ter o 5G operando. E tem 9 países que a gente foi, que todos eles estão olhando para o que está acontecendo nesse dia de hoje, no leilão do 5G no Brasil. Porque o Brasil vai ser, presidente, o primeiro país da América Latina a ter o 5G. A gente vai ter o primeiro 5G da América Latina aqui. E vamos mostrar para o mundo que o Brasil agora está na economia digital. Que o Brasil agora está cuidando da transformação digital. Que o Brasil agora é um player e vai virar um hub de inovação para que a gente possa, esse grande país, receber empresas, investimentos de inovação, de tecnologia, empresas que vêm da Ásia, empresas que vêm da Europa, que possam se instalar no Brasil para que a gente possa, daqui do Brasil, exportar tecnologias para vários países da América do Sul, para a África, para a Europa, devido à nossa localização geográfica e a esse nosso povo tão acolhedor. O ministro Fábio Faria destacou a importância do Ministério da Economia ter autorizado um leilão não arrecadatório. As vencedoras terão que fazer investimentos nas redes brasileiras para garantir internet de qualidade onde ainda não há acesso, levar cabos de fibra ótica aos leitos dos rios da região norte e estruturar a rede privada de comunicação 5G para a administração pública federal, com protocolos robustos de segurança e criptografia. As empresas também devem investir para que haja internet de alta velocidade em 48 mil quilômetros de rodovias federais e nas escolas brasileiras, garantindo que crianças e jovens tenham acesso à tecnologia de ponta e sejam capacitadas para as demandas do futuro. As escolas no mundo inteiro, general, todas as crianças nas grandes universidades estão fazendo ciência de computação, estão estudando inteligência artificial, elas estão fazendo física, estão indo por esse caminho. E a gente não podia deixar o Brasil de fora. Nós temos que capacitar os nossos jovens para essa geração 5G. E como a gente ia poder fazer isso? Se a gente colocar o 5G nas escolas. Se a gente não coloca o 5G nas escolas, a gente não tem como preparar os nossos jovens, ministro Tarcísio. E hoje nós temos 85 mil escolas no Brasil urbanas. 6.900 sem internet. Vão receber internet, as outras já estão recebendo as rurais via o programa Wi-Fi Brasil, que nós temos, o Ministério, mas dessas 85 mil,
72 mil receberão o 5G Standalone, que é o 5G Plus, o 5G da internet das coisas. Então, a gente vai preparar as nossas crianças para essas novas profissões do futuro. Segundo o Ministério das Comunicações, as empresas vencedoras terão 20 anos para explorar as faixas. A operação do 5G deve começar em julho do ano que vem nas capitais brasileiras. Depois, nas cidades com mais de 500 mil habitantes, em julho de 2025, seguindo um cronograma até chegar às cidades com mais de 30 mil habitantes em 2028. O Ministério das Comunicações estima que a licitação movimente 169 bilhões de reais nas próximas 2 décadas. E a virada tecnológica também deve estimular todos os setores da economia, mobilizando mais de US$ 1 trilhão em vários segmentos. Com o 5G, o acesso à internet passa a ser mais rápido e estável, garantindo inovações tecnológicas em todas as áreas. Além de dar mais agilidade e estabilidade para a transferência de dados, o 5G possibilita o acesso à internet das coisas, conectando eletroeletrônicos, móveis e imóveis, e possibilitando operações como aulas, procedimentos cirúrgicos e manuseios de máquinas à distância. A cerimônia de abertura do 5G nesta quinta-feira contou com a presença de ministros, deputados e do presidente da República, Jair Bolsonaro. Uma das idas minha Amazônia, estava com o Fábio Faria, passamos em 2 comunidades indígenas, a dos Tucanos e Yanomamis. O que eles pediram para nós? O pessoal pode pensar, né? Pediu o quê? O que pediu, né? Pediram internet. E quando a gente vê os nossos irmãos indígenas com internet, eles vão começar a fazer matéria da Amazônia e mandar para fora. Estamos conversando com a comandante da Marinha como facilitar a vida de quem gosta de um jet ski. Quem já andou no jet ski sabe a maravilha que é. Agora, a burocracia para se tirar uma habilitação é um negócio inacreditável. Nós queremos nos aproximar de alguns países do primeiro mundo, a carteira de habilitação de carro ou de moto, né, Tarcísio? E um termo de responsabilidade. Como é que vai ser o turismo no Brasil? Como é que a gente vai mostrar o Brasil? Mostrar o meu Vado Ribeira, por exemplo. Deve ter algum paulista aqui como Cezinha, mas não, com toda certeza não conhece o coração do Vado Ribeira. É uma coisa fantástica, com o Rio Ribeira de Iguape. Turismo com jet ski. E o 5G vem para consolidar tudo isso aí. E veja a seguir, o segundo turno da votação da PEC dos precatórios fica para a próxima terça-feira. E ainda, IBGE faz o primeiro teste para o censo demográfico que está marcado para o ano que vem. A PEC dos precatórios passou no primeiro teste na Câmara dos Deputados. O resultado foi apertado, mas o suficiente para abrir espaço nas contas públicas e viabilizar o lançamento do Auxílio Brasil de R$ 400 para o próximo ano. Por 312 votos a favor e 144 contra, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base do relator Hugo Mota sobre a proposta de emenda à Constituição dos precatórios. A proposta adia o pagamento de dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça, com o fim de viabilizar a concessão de R$ 400 mensais aos beneficiários do novo Auxílio Brasil. A PEC é a principal aposta do governo para viabilizar o programa social que substitui o Bolsa Família. A PEC limita o valor de despesas anuais com precatórios, corrige seus valores exclusivamente pela taxa Selic e muda a fórmula de calcular o teto de gastos. Um dos pontos do texto aprovado é a flexibilização do pagamento de precatórios do antigo Fundef, o atual Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A dívida da União com o Fundeb para o ano que vem gira em torno de 16 bilhões de reais. Que devem ser pagos em 3 vezes, acordados em 3 anos. 40% em 2022, 30% em 2023 e outros 30% em 2024. Parte desses recursos seria destinado aos professores em forma de abono. A estimativa do governo é que a PEC abra um espaço no orçamento de 2022 de mais de 90 bilhões de reais. E com esse valor,
cerca de 50 bilhões de reais devem ser destinados ao programa Auxílio Brasil e 24 bilhões de reais para ajustar os benefícios vinculados ao salário mínimo. Depois do resultado, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, anunciou o cancelamento de sua pré-candidatura à presidência da República. Ele disse que se sentiu traído com 15 parlamentares do partido que mudaram de posição e votaram a favor do projeto do governo. Os deputados disseram que não aceitam ameaças e deverão manter a posição no segundo turno de votação. A próxima etapa foi marcada para terça-feira da semana que vem. E o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse não ver risco para a aprovação da proposta de emenda à Constituição. Não acredito em mudanças partidárias bruscas, porque todos os assuntos da PEC, eles são claros, eles são evidentes. Nós estamos tratando de um auxílio de R$ 400 para 20 milhões de famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Nós estamos falando de um parcelamento de débitos previdenciários de 60 para 240 meses de municípios que fizeram a sua reforma da Previdência, que possam parcelar os seus débitos em 240 meses previdenciários. Nós estamos falando em um alargamento do espaço fiscal do governo para conseguir manter a sua máquina pública funcionando. Nesta quinta-feira, o dólar fechou em alta de 0,28% após a Câmara dos Deputados aprovar em primeiro turno a PEC dos precatórios, que dribla o teto de gastos e viabiliza o financiamento do Auxílio Brasil no ano eleitoral de 2022. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,60 na venda. Com o resultado, passou a acumular queda de 0,66% no mês e alta de 8,05% no ano. A produção da indústria brasileira caiu pelo quarto mês seguido, segundo o IBGE. Em setembro, a baixa foi de 0,4% em relação a agosto. Com este resultado, o desempenho do setor está mais de 3% abaixo do período anterior à pandemia. Os piores desempenhos são dos setores de metalurgia e alimentação. Começou hoje o teste final para o Censo Demográfico 2022. Todos os estados participaram. 250 recenseadores cadastrados pelo IBGE estão visitando bairros das capitais brasileiras e outras localidades, como Novo Remanso, no Amazonas, e Amaralina, em Salvador, Bahia. Em São Paulo, o teste será feito no bairro Prosperidade, em São Caetano do Sul. O objetivo é testar todas as etapas do censo, desde o treinamento das pessoas que vão coletar os dados, os postos de coleta, pesquisa, modelo e, claro, os equipamentos. Os testes utilizam um modelo misto. Além da entrevista presencial, o morador pode optar pelo preenchimento de questionários pela internet ou responder pelo telefone. Os recenseadores que visitam as casas estão identificados com crachá com QR Code e um colete específico. Eles também são instruídos a seguir todos os protocolos de segurança sanitária, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social. É importante destacar que os pesquisadores não entram nas casas e nem pedem dados pessoais como CPF e RG. Os testes serão realizados até o fim de novembro e a pesquisa do Censo Demográfico começará em junho do ano que vem e deve visitar mais de 70 milhões de casas em todo o país. O Censo Demográfico correu o risco de não ser realizado por causa de cortes no orçamento do IBGE, mas por decisão do Supremo Tribunal Federal, a pesquisa será realizada. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, sancionou hoje a lei que permite a educação domiciliar. A partir do ano que vem, os pais ou tutores que provarem que têm capacidade poderão guiar o ensino dos filhos em casa. E no final do ano, os conselhos tutelares do Estado vão fiscalizar o trabalho feito com as crianças e, se as regras não forem cumpridas, as famílias terão que mandar os filhos para as escolas. O fogão a lenha está de volta em alguns lugares do Brasil. E o motivo agora não é apenas pela cultura ou pelo jeitinho de muitas famílias. É o preço do botijão de gás mesmo. Aumentos e mais aumentos. Com tantos e em todas as áreas e produtos, a conta não fecha no final do mês. Comprar a botija de gás também está mais caro.
Um dos principais motivos é o valor dos combustíveis. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, ANP, o brasileiro tem tido que desembolsar, em média, R$ 96,89 para cozinhar. Com o preço lá nas alturas, Dona Celina passou a utilizar ainda mais o fogão a lenha para o cozimento de seus alimentos. É o jeito, né? E quando puder ver, aonde eu vou que eu vejo um pedaço de pau, eu vou ponhando. O pessoal me dá lenha. A comida mais gostosa também, né? É igual a panela de barro, né? Pois é. A senhora falou que no último mês a senhora enfrentou um problema aí com a questão de poder comprar o gás. Como é que foi essa realidade? Aí teve que recorrer ao fogãozinho a lenha? Foi por isso que eu comprei a lenha. Aí quando foi a semana passada, o menino chegou, me deu dinheiro e comprei o gás. Assim como ela, Dona Vanúzia tem investido nas lenhas. Nesse mês, ela pagou R$ 110 no gás. O jeito é tentar fazer render o produto. A gente não tem condições de comprar o gás, né? Porque o carro aqui aumentou bastante, e às vezes não tem o dinheiro, né? Tem condições. Aí tem de usar o fogão de lenha mesmo. O fogão a lenha costuma ser utilizado mais por você para cozinhar e tudo mais, e o a gás fica mais para quê? Fica ali de stand-by só para poder mesmo esquentar a comida, é o quê? Só para esquentar a comida, quando meu marido tá trabalhando, né? Para chegar e esquentar só a comida para ele, fazer o café de manhã cedo. Seu Deusdete está desempregado. Não consegue trabalhar devido a um problema de saúde. A alternativa para tentar economizar nas contas, que já são altas, tem sido também o fogão a lenha. Como que a gente desempregados, com as condições dos gás desse jeito, todos os dias suspende, não é fácil. A gente tem que cozinhar mais na lenha. Às vezes uma condiçãozinha muito pouco, você comprar um bujão de gás, na hora de uma chuva esquentar lá, mas só mais na lenha. A família tem feito o possível para que a botija dure 2 meses. De acordo com ele, está difícil lidar com tanto aumento. Esse mês eu compramos de R$ 113 para 30 dias, né? Aí, já nesse mês, a gente tem que fazer em tudo para um gás e no máximo 60 dias, o que não é? Porque não fica difícil as coisas. Aí realmente nós temos que pedir muito a principal nosso Deus, né? Porque Ele que olha sobre nós. De acordo com este revendedor, já é possível perceber o reflexo dessa busca de muitos por alternativas mais econômicas. A pessoa que comprar um botijão para passar 30 dias, 28 dias, diminuiu agora. Ela passa agora 45 dias com a botija. Em Teixeira, o preço do gás de cozinha tem variado entre R$ 89,00 e R$ 92,00 à vista e no débito. No crédito, é acrescida uma taxa de R$ 3 a R$ 4,00. Com a gasolina mais cara, os valores de entrega também subiram. Estão entre R$ 5 e R$ 10,00. De acordo com o Observatório Social da Petrobras, OSP, os preços da gasolina e do gás liquefeito de petróleo, gás de cozinha, podem atingir os preços mais altos deste século. E veja a seguir, a Europa volta a ter preocupações por causa da Covid-19. E ainda, em São Paulo, motoristas de táxi estão ficando mais calmos com a volta dos passageiros. O governo do Reino Unido aprovou hoje o medicamento Molnupiravir contra a Covid-19. Essa é a primeira autorização mundial de um remédio oral para ser usado contra a doença. A Fiocruz também estuda o uso do medicamento. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido autorizou o Molnupiravir para o tratamento da Covid de leve a moderada em adultos que apresentam pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento da doença na forma grave, como diabetes ou problemas cardíacos. A autorização foi concedida depois de resultados positivos nos ensaios clínicos de fase 3, que avaliaram o Molnupiravir em pacientes adultos não hospitalizados e não vacinados com infecção em curso por coronavírus confirmada por exame laboratorial. Os pedidos de avaliação permanecem sob a revisão por outras autoridades regulatórias, incluindo a FDA dos Estados Unidos e a Agência Europeia de Medicamentos. O Brasil, por meio da Fundação Oswaldo Cruz, se juntou a mais de 100 países
para estudar a eficácia do remédio contra o coronavírus. Agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 281.964.434 doses. 75% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 117 milhões estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. No mês passado, 65% dos municípios brasileiros não registraram mortes por Covid. De acordo com o levantamento da Universidade Federal de Viçosa, foi o maior percentual desde maio de 2020. E damos sequência com relatos de pessoas que superaram os sintomas da Covid porque se apoiaram no poder de Jesus. O jornalista Anderson Nascimento é quem traz as informações atualizadas do Placar da Vida desta quinta-feira lá do Rio de Janeiro. Oi, Anderson, como está o nosso ranking de vitoriosos desta noite? Boa noite para você. Boa noite, Beatriz. Boa noite para você de casa. Quinta-feira é dia da gente continuar comemorando o Placar da Vida, porque são pessoas que venceram a Covid-19 por intermédio da fé. O primeiro testemunho de hoje vem do Paraná, é do José Pinheiro. Ele contou para a gente que há 20 dias, 3 irmãos e 2 cunhados ficaram internados por conta da Covid-19. Ele intercedeu por essas 5 pessoas e todas elas estão livres de alta e, graças a Deus, curados da Covid-19. Outro testemunho foi da Maria Aparecida. Também mandou para a gente de Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo. Olha, esse daí é dos atacadões que a gente fala. 9 pessoas da família foram curadas da Covid-19 depois das orações aqui no SOS da Fé. E, por fim, a Rita de Almeida também participou com a gente lá do Recife, em Pernambuco. Olha, o Brasil todo conectado aqui no SOS da Fé. Ela orou por 3 pessoas que estavam com a Covid, sendo que 2 delas estavam internadas, mas todas as 3 alcançaram a cura. Esse é o Placar da Vida comemorando a vida daqueles que superaram, que venceram. Isso é importante demais, é bom demais. Jaqueto, diz pra gente aí agora o total. Hoje o programa foi apresentado pelo pastor Jaime de Amorim Campos, então vamos celebrar aí que a gente está chegando aí quase aos 100 mil. Falta muito pouco, não é não, Jaqueto? Pouquinho, Anderson. Olha só, nós recebemos aqui a contagem geral do Placar da Vida de hoje. 221 curados nesta quinta-feira, dia 4 de novembro, e o total, 98.366. Amanhã tem mais atualizações aqui no Jornal das 22. E a Anvisa recebeu um pedido do Estado de São Paulo para autorizar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Países como os Estados Unidos já aprovaram a imunização desta faixa etária. O governo de São Paulo enviou um ofício à Agência Nacional de Vigilância Sanitária solicitando urgência na autorização para o início da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. Membros da equipe de saúde do Estado participaram da reunião com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde para discutir a inclusão desse novo público na campanha de imunização contra a Covid. Uma das justificativas defendidas é a de que a vacinação de crianças é um importante passo para o controle da pandemia e a proteção da população. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos endossou a recomendação para a inclusão da vacinação desse público na imunização, abrindo caminho para esse novo passo em território americano. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que encaminhou novos dados à Anvisa e solicitou uma outra avaliação sobre o uso da vacina Coronavac em crianças. Segundo ele, o imunizante já foi amplamente utilizado em crianças e adolescentes e é o mais seguro para o uso nessa faixa etária. Em agosto, a agência barrou a vacinação de menores de 17 anos com esse imunizante por falta de dados. E a Europa voltou a ser o epicentro da pandemia. Hoje, a Alemanha registrou recorde de casos de infecção desde o começo da crise sanitária. O ritmo atual de transmissão do coronavírus na Europa é muito preocupante e pode provocar 500 mil de mortes adicionais até fevereiro no continente. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde. Então, por que a Europa e a Ásia Central estão enfrentando casos crescentes por 4 semanas consecutivas?
Há duas razões. Primeiro, cobertura vacinal insuficiente. E segundo, o relaxamento da saúde pública e medidas sociais. Segundo os dados da OMS Europa, as hospitalizações vinculadas ao coronavírus dobraram em uma semana. Essa quarta onda maciça afeta especialmente a Alemanha. Segundo o Instituto de Vigilância Sanitária, Robert Koch, o país registrou na quinta-feira um recorde de casos diários desde o início da pandemia. Foram 33.949 casos em 24 horas. Desde o início da pandemia, foram contabilizados na Europa mais de 1.400.000 mortes, de um total de mais de 5 milhões no mundo. A OMS afirma que se o excesso de mortalidade vinculada à Covid-19 for considerada de forma direta e indireta, o balanço real da pandemia poderia ser 2 a 3 vezes maior que o oficial. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo contra a Covid. De acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicados 7 bilhões e 150 milhões de doses. A China está na liderança, com 2 bilhões e 290 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 80 milhões. Em terceiro lugar aparecem os Estados Unidos, em quarto o Brasil e em quinto a Indonésia. A tarifa de ônibus na capital paulista deverá ficar mais cara no começo do ano que vem. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, disse hoje em entrevista à Rádio Eldorado do Grupo Estado que o preço dos combustíveis torna praticamente impossível evitar uma correção depois de 2 anos sem reajustes. Segundo o prefeito, o valor poderá subir dos atuais R$ 4,40 para R$ 4,92. A demanda por táxis no Brasil cresceu mais de 30% em 9 meses, segundo o levantamento realizado por um aplicativo de mobilidade com base em chamadas feitas pela plataforma. A flexibilização das medidas restritivas e a retomada da economia seriam algumas das razões do movimento, mas passageiros pontuam outras questões para a troca dos carros de aplicativos pelo táxi. Quando a novidade surgiu no Brasil, muitos migraram do táxi para os carros de aplicativos, como Luiz Alberto, que explica. Maior quantidade também de opção para você ter um transporte mais rápido, o nível de serviço era muito bom, com água, motorista educado, carros bons e num preço bem abaixo do que o táxi cobrava. Então, naquela época, valia muito a pena. Na época, valia, mas agora o bancário retorna à tradição. Entre carros de aplicativo e táxi, qual a sua preferência hoje? Hoje, táxi. Luiz pontua que o serviço dos carros de aplicativos caiu muito de uns anos para cá, especialmente após as sucessivas altas dos combustíveis. E entre os passageiros, a principal reclamação são os cancelamentos. O bancário, inclusive, conta que já passou por isso várias vezes e agora nem perde tempo. Eu moro em Florianópolis, vou chegar no aeroporto agora à noite. Não vai ter carro, eles vão cancelar, eles perguntam para onde eu vou, qual bairro que eu vou, e a hora que responde eles cancelam, porque corrida curta ou uma corrida que não vai valer a pena em termos financeiros, eles não pegam. Então, infelizmente, não tem como usar. Segundo o assessor do Sindicato dos Taxistas de São Paulo, Giovanni Romano, essa é a grande diferença entre os carros de aplicativos e os táxis. Existe uma diferença de cultura entre o taxista e o motorista de aplicativo. Isso vem da legislação. O taxista, ele não pode recusar o passageiro. O taxista vai fazer a sua corrida, mesmo que ele tenha ficado 3 horas no ponto, e essa corrida que você solicitou vai dar no máximo R$10. Já o motorista de aplicativo, ele tem a opção de ficar escolhendo e recusando aquelas que economicamente não lhe interessam. A Geni preferiu não passar pelo constrangimento. Hoje a decisão de vir mais rápido, de ter mais tranquilidade, foi o táxi. O Miqueias, que é motorista de aplicativo no Rio de Janeiro, explica a situação. O combustível aumentou e as tarifas caíram. Como é que eu vou pegar uma corrida de 6,20, uma corrida de 6,20 com 10 km? Eu vou gastar quase 5 de combustível e vou ficar com 1,20. Não tem como. Mas para o cliente o problema vai além. A pedagoga que mora no Amapá disse que ficou ainda mais desapontada com o atendimento nesta visita a São Paulo. Já foi bem complicado, de não querer levar a bagagem,
né? Dizer, é com bagagem, não, e ir embora, tá bem complexo. Por isso, para muita gente, o táxi acaba sendo a melhor opção. E o resultado? Segundo o levantamento recente entre os meses de janeiro e setembro deste ano, a procura por táxis cresceu cerca de 36% em todo o país. Mas aqui em São Paulo, esse aumento foi muito maior, de cerca de 126%. E aqui no aeroporto de Congonhas, na capital paulista, esse aumento fica nítido. A dona Neuza, por exemplo, que trabalha como taxista há 16 anos, notou a diferença, mas não foi tanto assim, né, dona Neuza? Isso mesmo, foi uns 20%. O assessor do Sindicato dos Taxistas de São Paulo explica essa diferença entre o aumento da demanda para a dona Neuza e a alta verificada pela pesquisa. Quando o Vaditaxi fala que houve um aumento de 126%, mas é 126% em cima de números praticamente nulos. E nós chegamos à pandemia a números extremamente baixos, né? Uma queda que chegou, em muitos casos, a mais de 80%, e agora está havendo uma retomada, né? O retorno do público usuário ao serviço de táxi. O taxista Alexandre Martins, que coordena o serviço de táxi no aeroporto de Congonhas, diz que essa retomada começou no início do segundo semestre. Em virtude da segunda dose da vacinação. Aí o movimento começou. A dona Neuza aponta outro critério para o aumento da demanda dos táxis. Por conta da tarifa mesmo, né? A nossa tarifa está há 6 anos, a mesma tarifa, o táxi não tem mudado. Os táxis ainda levam a vantagem da rapidez, porque podem circular nos corredores de ônibus. Dependendo muito de onde a pessoa vai, às vezes compensa mais um táxi do que o aplicativo. Então, o táxi vai para o corredor, o aplicativo não. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo e tem demanda para todo mundo. O Marcos é motorista de aplicativo em São Paulo e conta que para ele a demanda continua a mesma. Já no Rio de Janeiro, segundo Miqueias, a situação está mais complicada. Já falei até com a minha esposa, né? Eu já estou quase desistindo, porque não está dando. É manutenção de carro, eu trabalho com carro alugado. Eu não tenho carro próprio, eu trabalho com carro alugado. Então eu pago 500 por semana, entendeu? E ainda tem o combustível que está caro pra caramba, a demanda caiu. Entendeu? Então está ficando mais difícil ainda, a gente conseguir levar o sustento para a nossa casa, né? E você vai ver daqui a pouco, consultora consegue comprar uma casa na Itália por apenas €1. E uma empresa americana apresenta óculos que aumentam tudo à frente de quem usa. No Brasil, 436 pessoas morreram por Covid-19 nas últimas 24 horas e pouco mais de 13.300 novos casos foram registrados, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia no mundo. Já são mais de 248 milhões e 526 mil casos e 5 milhões e 28 mil óbitos registrados ao redor do mundo. Os Estados Unidos têm mais de 46 milhões e 324 mil pessoas diagnosticadas com Covid e registram um total de 751.349 que morreram em decorrência da doença. A Índia quebrou a barreira dos 34 milhões e 321 mil contaminações. O Brasil tem pouco mais de 21 milhões e 841 mil testes positivos, sendo que mais de 21 milhões e 47 mil pessoas já estão recuperadas da doença. Até o momento, são 608.671 mil óbitos registrados no total. O Reino Unido tem mais de 9 milhões e 252 mil pessoas contaminadas desde o início da pandemia. E a Rússia passou dos 8 milhões e 533 mil casos confirmados. O Reino Unido, que cedia em Glasgow a conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Clima, COP26, disse nesta quinta-feira que 77 países se comprometeram a gradativamente abandonar o uso do carvão, o combustível fóssil mais sujo e força motriz do aquecimento global.
77 países assinaram uma promessa de encerrar gradualmente usinas de energia movidas a carvão que produzem 35% da eletricidade do mundo. As emissões de gases de efeito estufa decorrentes de sua queima são os maiores contribuintes individuais para as mudanças climáticas. Na quarta-feira, o governo britânico disse que 190 países e organizações assinariam a promessa não vinculante pela qual os países ricos eliminariam o carvão até 2040 e os mais pobres antes de 2050. Os ativistas chamaram o compromisso de um passo histórico, já que, finalmente, as potências mundiais encerrariam os financiamentos nos projetos que envolvem o combustível fóssil. Além das declarações dos representantes, diversos bancos mundiais importantes, como o Banco Europeu de Investimentos, também concordaram em interromper o incentivo nas indústrias carvoeiras. O Tribunal Penal Internacional vai abrir uma investigação contra a Venezuela por possíveis crimes contra a humanidade. O objetivo é investigar possíveis crimes de lesa humanidade durante a repressão às manifestações antigovernamentais em 2017. A informação foi divulgada pelo procurador Karim Khan em um encontro com o presidente Nicolás Maduro em Caracas. O TPI abriu uma análise preliminar em 2018 sobre a qual Khan deveria decidir se seria arquivada ou se seguiria adiante. Os dois assinaram no Palácio de Miraflores, a sede da presidência venezuelana, um acordo de colaboração para esta próxima etapa. Depois que a Corte Internacional, sediada em Haia, na Holanda, abriu a investigação preliminar em 2018, a antecessora de Khan, Fatou Bensouda, afirmou que havia uma base razoável para acreditar que crimes contra a humanidade haviam sido cometidos no país sul-americano. Óculos de realidade aumentada que podem ser usados em diversas áreas do cotidiano, transformando a forma como enxergamos objetos e informações, foram apresentados por uma empresa americana. A CEO da Magic Leap, Peggy Johnson, deu uma amostra de como o futuro pode parecer no metaverso. A empresa apresentou um protótipo de óculos com realidade aumentada durante a Conferência Anual de Tecnologia Web Summit em Lisboa. Quando você pensa nisso, vemos que a realidade virtual nos coloca em um dispositivo e logo estamos em outro mundo. Mas com a realidade aumentada, você coloca um dispositivo e permanece em seu mundo, mas aumenta ele com conteúdo digital. Acho que a realidade do metaverso seria poder colocar nossos óculos enquanto andamos pela cidade e pode ver as avaliações de restaurantes e o cardápio. A realidade aumentada pode ser útil em diversas áreas e setores do cotidiano. A tecnologia já foi aplicada na medicina por médicos cirurgiões que tinham como objetivo separar um par de gêmeos siameses. Quando utilizadas, as informações saltam diante dos olhos dos usuários. Até o momento, a experiência de muitas pessoas com a realidade aumentada se limitou a jogos como Pokémon Go ou pelo uso de filtros em imagens. Em outubro, a companhia, com sede na Flórida, anunciou que arrecadou mais $500 milhões para financiar o Magic Leap 2, mais leve, previsto para ser lançado em 2022. E vamos conhecer agora o incrível trabalho do Alan, que pinta e borda em pequenos detalhes da natureza, como em folhas, penas e favo de mel. O artista escolhido pela arte usa dos meios que tem para externar o talento. Na infância, na roça, Alan só tinha a terra e nela desenhava figuras com que convivia. Depois, na escola, se destacava tanto no ramo artístico que por pouco não foi para a diretoria por ter feito um trabalho bem feito. Quando eu estava na escola, eu focava muito nos trabalhos, principalmente de artes ou de ciências, que tinha que desenhar o corpo humano ou algo do tipo. E teve uma tarefa que eu tinha que desenhar o esqueleto humano. E aí eu peguei e juntei 8 folhas sulfites, de 2 em 2, e fiz uma folha gigantesca na vertical e fiz um desenho do esqueleto humano, pintei, coloquei todos os detalhes e tudo mais, e levei que era uma tarefa de ciências. E quando eu cheguei para a professora e entreguei a tarefa, ela não acreditou que foi eu que fiz, pensou que eu tinha mandado alguém fazer para mim. E queria me levar para a diretoria por isso. E aí falou assim, não, então se foi você que fez, desenha para mim ver, né, que é você mesmo que está desenhando. Aí eu comecei a desenhar, ela percebeu que foi eu mesmo que fiz, e aí ficou por isso mesmo.
Logo depois, ele passou pelo Núcleo Estadual de Atendimento de Altas Habilidades, onde descobriu que a partir de então teria uma vida pela arte. Das cores fortes, do neon, a obra passa pelo 3D, pintado em camadas sobre camadas de vidro, com a representação dos animais do Pantanal, uma variedade de estilos com um foco principal hoje. Hoje em dia, eu estou focado mais em testar suportes diferentes, tanto para o bordado como para a pintura. Então, comecei com a folha seca e disso foi me despertando essa vontade de testar outros suportes. Aí fui para a folha esqueletizada, já bordei em pétala de rosa, já bordei em penas, em asa de mariposa, em favo de abelha. Ele faz todo um tratamento nas folhas e até em penas. Algumas pinta, mas na maioria ele realmente borda. Com criatividade aflorada, olha só esse bordado em um favo de mel. E o efeito gerado contra a luz. Representações da natureza que caíram no gosto das pessoas. Eu vou divulgando muito nas redes sociais atualmente, então o meu Instagram é alan.vilar. Aí por lá é só mandar uma mensagem que a gente vai conversando, combinando certinho. A matéria-prima para a obra do Alan vem da natureza, aqui do lado de fora de casa. E a partir de materiais que parecem ser tão simples, a arte cria vida. E o artista pinta e borda. Eu estava muito focado no bordado atualmente, mas agora, como eu gosto muito de misturar as técnicas, comecei a testar essa questão da pintura com o bordado juntos, né? Então, literalmente, eu vou pintando e bordando nos trabalhos. E veja como foram os testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Lá atrás foi o quê, irmão? Eu cheguei com muita dor de cabeça e dor na coluna, passou. Aqui você foi o quê, amigo? Na volta da vitória da semana passada, eu tinha uma berruga na virilha. Ela me incomodava demais, doía. Aí eu orei, cheguei em casa, deitei, quando eu levantei não tinha mais. Quanto tempo ela estava aí? Já fazia uns anos, já, bastante anos já. Bastante anos já. Eu comecei a orar por ela quando ela começou a me incomodar. Aí eu engordei um pouquinho, na virilha, levantava, fechava, aí ela incomodava. Aí eu comecei a orar por ela. Na semana passada eu orei, aí dormi, deitei, dormi, acordei, quando eu não tinha mais a... Glória a Deus, Deus é bom. Lá atrás foi o quê? Muito livramento de morte. E dor de dente, dor de cabeça que eu tava. Amém. Dor de cabeça eu tava ontem. É ontem, né? Dor de dente também. Jesus fez a obra hoje, completou. Então tá bom, isso é lindo. Na verdade, eu não sei exatamente o que Deus fez, mas Ele me deu uma alegria tão grande. Todas as vezes que eu já cantei a volta da vitória, eu nunca senti essa alegria. Eu vou dar o testemunho. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.